Aleluia. Graça e vida, queridos, e a paz do Senhor Jesus. Amém? Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Glória a Deus. Gostaria de convidar você a fechar os teus olhos. Vamos agradecer ao nosso Deus pela mais uma oportunidade de estarmos na presença e na dependência dEle. Amém? Aleluia, Jesus. Santo, santo é teu nome. Quero te convidar nessa noite a exaltar e adorar aquele que é digno de toda honra e de toda adoração. Aleluia, Jesus. Santo, santo é teu nome. Vem, convide ele, igreja. Senhor Jesus. Tu és bem-vindo neste lugar, Tu és Jesus. bem-vindo nesse lugar. Vem, Senhor Jesus. Tu és bem-vindo nesse lugar. Vem, Aleluia. Senhor Jesus. Convide ele, igreja. Tu és bem-vindo. Aleluia, Jesus. Nesse lugar. Vem, Senhor Jesus. Tu és bem-vindo nesse lugar. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu, só pra te ver, só pra te ver. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu rasguei, só pra te ver, só pra te ver. Vem, Senhor Jesus. Tu és bem-vindo nesse lugar. Vem, Senhor Jesus. Tu és bem-vindo nesse lugar. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra te ver, só pra te ver. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra te ver, só pra te ver. Aleluia. Querido, que nessa noite eu e você possamos ofertar ao nosso Deus o melhor culto, a melhor adoração, o perfeito louvor que chegue até o trono dele como aroma suave, aleluia. E que eu e você nessa noite possamos, o lugar mais alto que nós possamos estar é diante dos pés dele, dizendo que nós o amamos, que ele é santo, que não há outro Deus além dele. E que possamos ser gratos por mais oportunidade de estarmos na casa dele, na presença dele, aleluia. E que nada nesse momento possa tirar a oportunidade de adorarmos a ele, de exaltarmos o nome dele, aleluia. Santo, santo é teu nome, Jesus. Exaltado seja o teu nome, que tu possas abençoar cada família aqui, Jesus. Cada vida que está neste lugar, Senhor, aleluia. Que o Senhor tenha a liberdade de falar conosco nessa noite. Santo, santo é teu nome. Aleluia. As sandálias eu tirei, Você pode declarar. minhas vestes eu limpei, Só pra te ver, Jesus. só pra te ver, só pra te ver. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra te ver, só pra te ver. Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir a Jesus, querido? Glória Aleluia. a Deus.
Seja muito bem-vindo à casa do Senhor Jesus, querido. Que você possa celebrar e adorar o nome dEle com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. Aleluia. Quando a noite fria cair sobre mim, na, 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 e no deserto eu me encontrar, me ver cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Quando a noite fria cair sobre mim, na, 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 e no deserto eu me encontrar, me ver cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Sei que o seu fogo cairá sobre mim, sei que o seu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar, e me levará em te confiar. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença, Senhor. Aleluia, aplauda ao Rei. Glória a Deus. Podem se sentar, meus queridos. Aleluia. Quem está com frio aí? Glória a Deus. Está com frio? Aleluia. Alguém sentindo falta do calor daqui que era aqui? Não, né? Misericórdia. Queridos, terça-feira, cadê os avisos? Vamos. Aleluia. Vamos pular para a quinta. Mas terça-feira tem escola de servos às 19h30, viu, querido? Tem sido uma bênção. E essa semana é continuação da minha casa na graça. E quinta-feira às 19h30 tem Gevelar. E tem sido uma bênção, viu, querido? Essa quinta-feira a energia foi embora. Pensa na gritaria das crianças aqui embaixo, mas foi uma bênção mesmo. Aleluia. Tem mais algum? E tem Gevelar Kids. Tem Gevelar Kids às 19h30 também. Os adultos sobem e as crianças ficam aqui embaixo com as tias. O pastor, que dia foi? Foi terça-feira. O pastor estava ensinando a dar os avisos. Ele disse que não é para a gente falar bem assim, tem Gevelar, não é assim, querido, quinta-feira tem Gevelar, e o Gevelar é uma bênção, querido, não falte em nome de Jesus. Porque quando você vai convidar alguém para ir para um churrasco, você faz como? Com toda alegria, né? Querido, vamos lá comer um churrasco e tal e tal. Aí quando é para vir para a igreja, vamos lá na igreja, né? Se você não tiver nada para fazer, vamos lá na igreja. Não, é com alegria, porque aqui, queridos, todos que vierem aqui vai receber algo do Senhor Jesus, vai ser uma bênção, amém?
E semana que vem tem o quê? Que dia é hoje? Já é essa semana? Então, queridos, a partir de quarta, tem oração às 6 horas da manhã. Quem vai vir? 6 horas da manhã. Vai vir agora. Queridos, 6 horas da manhã, nós vamos estar aqui orando ao Senhor Jesus, das 6 às 6h35, 6h30, já finaliza, é 30 minutinhos só. E tem sido uma bênção, querido. Todos os meses nós fazemos e o Senhor tem falado muito conosco, tem sido uma bênção. E se você vai trabalhar, passa aqui, ora 10 minutinhos, né? Ora 15 minutinhos e vai para o trabalho. E se você não pode vir ao mesmo horário, acorde na sua casa, querido. Em nome de Jesus, nós temos alguns propósitos da igreja. Também faz os teus propósitos perante Deus e eu creio que vai ser uma bênção. E domingo, esse momento aqui é bom, né? E domingo nós finalizamos a oração com um café da manhã abençoado. Queridos, esse café da manhã tem feito diferença. Que é um momento de comunhão, é um momento gostoso. Aí cada um traz lá, faz um bolo, ou compra um pãozinho, né, uma garrafa de café, e a gente junta e faz um café aqui em cima abençoado. Então, quarta-feira, querido, venha pelo menos um dia, em nome de Jesus. Se precisar buscar, nos avise antes, um dia antes, que aí a gente já acorda um pouco mais cedo, vai buscar. Isso não tem problema, tá, queridos? Mas nós queremos que vocês participem e sejam abençoados em nome de Jesus. E domingo, culto de Santa Ceia. E tem apresentação das crianças? Pela fé, pela fé. Misericórdia, viu ali, né? Pastor de vocês. Quero ver todas as crianças apresentando algo. Até a Annalise, em nome de Jesus, o Dylan. Então, queridos, esses são os avisos que você nessa semana... Tem mais um? É. Queridos, e a nossa cesta? A nossa cesta sumiu daqui. Se você ainda não conseguiu vender o seu bloquinho, vamos nos esforçar, vamos vender, querido. Hoje eu estava lembrando, nós precisamos mandar arrumar o rolamento desse ar-condicionado. E vai dar certo, se a gente se unir, vai dar certo. E eu queria pedir para as mulheres que no final do culto, passasse ali naquele cantinho que tem várias coisas ali. E vocês vissem ali o que era de vocês. E que já está tudo empacotadinho ali, amém? Eu separei ali. E alguém perdeu uma correntinha aqui na igreja? Eu achei uma correntinha hoje, tá? Se alguém perdeu... Fale comigo. Amém? E eu quero convidar você... Vamos ficar de pé mais um pouquinho, em nome de Jesus? Você que trouxe seu dízimo, a sua oferta. Que você possa ofertar ao Senhor Jesus com toda a alegria do teu coração. Aleluia. Aleluia. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem. Conhece a Jesus. Aleluia, amém. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem. Aleluia, amém. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Cristo é a rocha da minha salvação,
Com Ele não há mais condenação. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem. Aleluia, amém. Aleluia, você pode aplaudir a Jesus? Aleluia. Aleluia. Queridos, eu quero agradecer a visita da mãe do Mateus. Seja muito bem-vinda, viu, querida? Em nome de Jesus. Também tem o pastor Leonai, né? Eita glória. Vai ser bênção hoje, viu, queridos? Ontem o pastor me levou ao supermercado e falou bem assim: rápido aí, rápido, porque eu quero ver o meu amigo ministrar. Eu falei, Foi fazer uma visita ontem para o pastor Leonai e voltou de lá maravilhado. Ele falou, pensa num culto abençoado que foi. E hoje nós vamos ter a honra de vê-lo ministrar. Amém, queridos? Mas nesse momento eu gostaria de convidar você a adorar o Senhor Jesus de todo o teu coração. Não sei como foi o seu dia, se você teve um tempo para adorá-lo, para exaltar. Se você levantou um clamor hoje pela sua família, pela tua vida, pelas tuas necessidades. Mas se você não fez isso, querido, agora é a oportunidade, amém? Que você possa adorar o Senhor Jesus, que você possa render graças a Ele, que você possa entregar-se verdadeiramente, porque o propósito de virmos essa noite aqui, queridos, é para adorar a Ele, aleluia, para exaltar o nome dEle, e que nós não venhamos a sair daqui sem fazer isso, aleluia, Jesus. Santo, santo é teu nome, Jesus. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Nós não estamos sozinhos, não aleluia. Estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Não há o que temer, igreja. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti, não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em ti. Aleluia. Fogo não me queima, nas águas não vou afundar, Ele está conosco, igreja. pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti, não vivo do que vejo,
mas vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia. Ei, queridos, nós servimos um Deus da provisão, aleluia. Um Deus que está cuidando de mim, de você. Um Deus que sabe das nossas necessidades, que tem nos guardado de todo o mal, que tem nos guardado de tudo aquilo que não provém dele, aleluia. Que você possa tomar posse de tudo aquilo que ele tem para a tua vida, de todas as promessas que ele te fez, ele vai cumprir em nome de Jesus. Que essa noite eu e você possamos colocar na presença dele, aleluia. E o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh. Ele vai prover, ele vai prover, aleluia. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia. Nada pode nos tirar da presença do Senhor Jesus. Que nós possamos permanecer firmes, querido. Que nós possamos permanecer firmes na presença dEle. Que nós não venhamos olhar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para a dificuldade, nem para a tempestade. Porque Ele é o Deus vivo e Ele está conosco, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, meu Deus. Eu gostaria de convidar o pastor Leonai para estar vindo aqui à frente, amém? Aleluia. Aleluia, Senhor. Você não está em qualquer lugar, você está na presença do Rei, aleluia. Venha receber aquilo que você veio buscar nessa noite. Não aceite menos que o Espírito Santo nesse lugar se mover em você, aleluia. Levanta as mãos para cá, vamos orar pelo pastor que vai estar me trazendo a palavra hoje. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, aqui está o teu servo, Pai. Aceitou nessa noite um convite, Senhor, para ministrar os nossos corações, Pai. Vem cobrir a família dele, a casa dele, Pai, a esposa dele, Pai, os filhos, para que ele possa aproveitar, Pai, do melhor dessa terra com a família dele, Senhor. E que essa mesma bênção que recai sobre o teu servo, Pai, seja derramada sobre toda essa igreja nessa noite, Senhor. Ó Pai, vem ministrar os nossos corações. Vem, Pai, ministrar, Pai, o teu amor, o teu poder e a tua graça sobre cada um de nós nessa noite. E assim apresentamos o teu servo, Pai, para que ele seja o instrumento que vai ministrar os nossos corações, Pai. Fala com a tua igreja, nós estamos aqui para te ouvir, Senhor. Nós estamos aqui por ti e para ti, Senhor Jesus. Nós cremos e te glorificamos em nome do Senhor Jesus, aleluia. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor, amém? Aleluia.
Você pode, aleluia, dizer glórias a Deus nesse momento? Amém? Porque Ele é digno de ser adorado. Paulo, no livro de 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 17, ele diz: ao único Deus, ao Deus invisível, mas real, a Ele seja dado toda a honra e glória para todo sempre. Amém. E com este versículo eu saúdo a todos na doce paz do Senhor Jesus. Amém? Aleluias. Eu quero aproveitar que você está de pé e pedir que você abra a sua Bíblia, aleluias, ou liga a sua Bíblia, né? Tem uns que ligam a Bíblia, né? Aleluias, a Bíblia está no celular. A Bíblia, ela é Bíblia onde estiver, aleluias, e Deus pode falar contigo. Eu quero que você abra a Bíblia no livro que leva o nome de Mateus, capítulo de número 8, aleluia. Versículo de número 23 a seguir. Glórias a Deus. Só você que achou, diga amém. Aleluia. Diz assim a poderosa palavra do Senhor: e estando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Diga comigo, e o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhe: por que temeis, homem de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu uma grande bonança. Diga comigo, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aleluias. Diga comigo, quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Podei tomar os vossos assentos em o nome do Senhor. Queridos, eu não tenho dúvida nenhuma que estou num ambiente espiritual. Eu não tenho dúvida nenhuma que Deus está neste lugar. E Deus, Ele está aqui quando você chega, porque Ele habita dentro de você. Quando nós, irmãos, nos colocamos na presença de Deus, reconhecemos que Jesus é o nosso Salvador, e que Ele nos deu um livre acesso para aqui chegarmos, para aqui estarmos. E por esse livre acesso eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar. Agradecer ao meu pastor e amigo Tom, que Deus abençoe por nos proporcionar este momento de partilhar esta palavra. E em nome do pastor Tom, quero agradecer a todos nesta noite. Aleluias, a missionária Andréia, que Deus abençoe. E o culto de sábado passado foi uma bênção na vida da minha esposa. Eu só tenho que agradecer. Aleluias, agradeço a Deus pela vida do nosso irmão e amigo Loredo, a missionária Neymar, que Deus abençoe. E saiba de uma coisa, que vocês são referências nessa cidade. Talvez vocês não saibam disso,
ou talvez poucas pessoas dizem, mas vocês são referências nessa cidade. E que Deus os abençoe. E tem nos abençoado, tem sido bênção na nossa vida também, no nosso pastoreio e no nosso ministério. Que Deus abençoe. Não posso deixar de agradecer a Deus pela vida da irmã Leuzi. Deus abençoe a irmã Leuzi, o Mateus, toda a família. Aleluias, o PM Ted, que Deus abençoe. Amém. Aleluias, e cada um, as crianças que nesta noite se faz presente. Aleluias, e falar de Jesus, irmãos, não tem nada melhor do que isso. Só sabe o que é falar, aleluias, de Jesus é quem sente a presença dele. E vai a primeira pergunta: você já sentiu a presença dele aqui nesta noite? Amém? Aleluias. Talvez as lágrimas não estão descendo aí na sua face, no seu rosto, mas eu sei que aí dentro do seu coração a lágrima de alegria já está aí dentro, porque você está em um ambiente espiritual. Porque Jesus, irmãos, ele se levanta do trono para receber o louvor de um servo fiel. Jesus, ele sai de onde ele estiver para poder fazer você feliz. E nesta noite ele quer ver você feliz, sair daqui dizendo: eu estive com Cristo, Cristo esteve comigo e eu não abro mão dele. Aleluias. E só sabe disso quem tem relacionamento com ele. Jesus, ele é tudo na nossa vida. Aleluias. E muitos conhecem Jesus pelo milagre que ele faz, mas eu quero indicar a você a conhecer Jesus não só pelo milagre que ele faz, mas pelo relacionamento que ele quer ter com você, aleluias, nesses dias. Porque quando nós buscamos Jesus só pelo milagre, quando os milagres faltam, nós esquecemos dele. Ele não é nada para nós. Ou até mesmo, talvez, se os milagres não vierem, nós muitas das vezes reclamamos, muitas das vezes não o buscamos novamente. Mas quando nós buscamos ele porque queremos ter um relacionamento com ele, esse relacionamento é crescente, esse relacionamento vai nos trazendo alegria, esse relacionamento vai nos deixando mais perto dele. E sabe o que nós queremos com isso? É ter experiência própria com ele. Aleluia. E falar de Jesus é algo especial. Falar de Jesus, irmãos, é um privilégio muito grande. Só que esse privilégio que ele me dá de falar dele, isso redunda em um peso muito grande nos meus ombros. É uma responsabilidade tremenda. Porque para nós falarmos de Jesus, nós temos que representá-lo muito bem. E as nossas vidas precisam ser compatíveis com aquilo que nós estamos pregando, com aquilo que nós estamos dizendo. Porque se nós representamos alguém e não representamos o corretamente, como alguém vai nos seguir ou aderir àquilo que nós estamos dizendo? Aleluia. Aleluias. Eu posso pegar o irmão Loredo como um pequeno exemplo? O Senhor me dá essa chance? Aleluia. O irmão Loredo é um empreendedor na cidade. E quando alguém da cidade, ou quando nós olhamos para ele, nós vemos o melhor monitoramento dentro da cidade. Não precisa ninguém, muitas das vezes, falar, porque ele já fez esse trabalho e já representou o seu trabalho muito bem. Então o trabalho, ou aquilo que nós dizemos, irmãos, ou falamos, ou representamos alguém, a nossa vida precisa representar isso que nós dizemos. Então Jesus é a mesma coisa. Se nós representamos o muito bem, alguém vai olhar para mim e para você e vai dizer: eu quero seguir esse Jesus. Porque o pastor Leonai, ele é um exemplo de vida. Porque o irmão Loredo é um exemplo de vida. Porque a missionária Andréia é um exemplo de vida. Porque o pastor Tom, ele fala de Jesus, mas ele tem exemplo para dar. Aleluias. E Jesus, o que ele é para você? E para nós, irmãos, identificar Jesus, nós precisamos identificar primeiro o que ele requer de nós.
Jesus, quando ele diz em Mateus capítulo de número 28, versículo de número 11, versículo 28 a seguir, ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não importa o que você está sentindo, não importa o que você está passando, não importa o que você está vivendo, não importa se a porta abriu ou se a porta fechou, não se importa se os empreendimentos não deu certo, não importa se na verdade aquilo que você protocolou, aleluias, dentro dos seus, aleluias, critérios e projetos, e esse projeto ainda não foi alcançado, aleluias, nada melhor de dar resposta para nós de quem é Deus do que o tempo. Se você acreditar, se você crer, se você ter Ele como alguém, aleluias, na sua vida, tenha inteira certeza que depois você vai cantar o hino da vitória, porque Ele não te decepciona, aleluias. E a pergunta é: em quem nós estamos crendo? Queridos, quando nós lemos a Bíblia é quem te apresenta Jesus. Às vezes em algum âmbito familiar, às vezes no âmbito conjugal, às vezes no âmbito talvez social, nós queremos mudar pessoas. E para nossa tristeza, quanto mais nós queremos mudar pessoas com a nossa palavra, nós deixamos o indivíduo pior. Mas quando nós lemos a palavra, indicamos a palavra e falamos que Jesus ele muda, que Jesus ele molda, que Jesus transforma, e essa pessoa abre seu coração, aleluias, você só foi um instrumento para que isso acontecesse na vida desta pessoa. E às vezes você quer a transformação dessa pessoa hoje, aqui e agora, porque nós somos preparados para isso, ou a nossa tendência é isso, queremos plantar a semente agora, e que ela nasce agora, que o caule cresce, que os frutos apareçam, e que nós usufruímos dos frutos. Hoje o fruto que você planta com a semente da palavra de Deus, ela pode levar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, mas um dia você vai ouvir alguém dizer: a partir daquele momento que você me deu aquela palavra, a partir daquele momento que você me deu aquele abraço, a partir daquele momento que você falou de Jesus, a minha vida é outra, a minha vida mudou, aleluias. E eu quero te dizer nesta noite, vale a pena ser uma congregação desse Jesus que nos chamou e nos deu esse livre acesso. De fato irmão, quando nós lemos acerca de Jesus e quando nós partimos para os últimos capítulos do livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos ver que Jesus na cruz do Calvário, ele brada e diz: Pai, está consumado. Aleluia, ele estava dizendo: o propósito ao qual o Senhor me dera, com toda a obediência que pude, com toda a submissão que eu tive e com toda a alegria, eu fiz o quanto pude, mesmo tentando me esquivar. Parafraseando, eu estou. Ele dizendo, mesmo que eu quis me esquivar, nos últimos momentos, quando eu vi a morte, eu disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia, não faça a minha vontade, mas a tua. Essa foi a palavra de Jesus. Você sabe por quê? Você sabe por que Jesus, ele não se esquivou do grande peso da morte? Porque ele já via a graça e vida reunida aqui hoje nesta noite. Se ele voltasse atrás, irmão Loredo, nós não teríamos esse privilégio. Se ele dissesse: Pai, passa de mim esse cálice, eu não estou aguentando, e o Pai agradasse disso, nós não teríamos a nossa volta a Deus. O qual antes de Jesus, só um sumo sacerdote, ele entrava no lugar santo, ele ia ao púlpito, ele intercedia pelo povo. Antes de Jesus, nos tempos bíblicos antigos, eram 3 classes de pessoas que representavam Deus na terra: o rei, o sacerdote e o profeta.
O rei legislava e fazia com que o povo cumprisse as suas leis. E o mesmo tinha a representação do Deus vivo na terra, porque era um governo o qual Deus tinha separado. Um governo, mesmo sendo na monarquia, mas que representasse o próprio Deus governando o seu povo. O profeta, ele tinha, na verdade, o processo de trazer a mensagem de Deus e entregar ao povo. E o sumo sacerdote, ele tinha que ir até, aleluias, ao povo, aleluias, a Deus, e levar o povo para Deus. E nem eu e nem você tínhamos esse livre acesso de nos ajoelharmos e dizer: Pai, hoje estou aqui, nós estamos aqui, aleluias. Não, nós não tínhamos esse direito. Nós deveríamos ir até o sacerdote ou um representante de Deus, implorar para ele, para que ele pudesse, diante de todos, apresentar um sacrifício primeiro, para Deus agradar. E quando Deus agradava do sacrifício, Ele perdoaria o homem por mais um ano. Mas esse sacrifício Cristo já fez na cruz do Calvário. Aleluias, uma vez, não precisa mais de sumo sacerdote. Eu e você precisamos ter a certeza de que no momento que nós nos ajoelharmos, ou até mesmo de pé, ou onde o nosso pensamento, aleluia, buscar a Deus, Ele vem até nós, porque isso já nos foi dado direito. Nós só precisamos entender isso. E na mensagem que ora lemos, no livro de Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 23 a seguir, a Bíblia nos conta uma história viva e eficaz. História essa que ficou para que nós tirássemos algo e aplicássemos nas nossas vidas. A Bíblia conta de, aleluias, algo em que aconteceu. Jesus, ele chega para os seus discípulos e diz: vamos passar para outra margem do rio, para outra margem do lago. Aleluias, e a Bíblia diz que eles entram no barco e passa para outra margem. Porém, Jesus já cansado, quem sabe de ministrar a palavra, quem sabe de atender o povo, quem sabe de atender a multidão, aleluias, quem sabe das suas palavras ser enfáticas e o povo não deixá-lo, aleluias, de maneira que quando muitas das vezes Jesus estava, um segurava na orla do seu vestido, outro queria abraçar, as crianças não deixavam quieto, até mesmo outra feita, alguém disse: tirai as crianças de perto de Jesus. Ele disse: aleluias, não tirai as crianças, deixa elas vir a mim, porque das tais é o reino dos céus. E aqueles que não se tornarem como uma criança jamais poderá ter o reino de Deus. E quando na verdade, irmão, acontece, aleluias, um certo evento, a Bíblia diz que levantou-se uma grande tempestade no meio do mar. A tempestade aqui, irmãos, da qual nós lemos, a Bíblia, o texto nos diz, aleluia, Jesus apazigua uma grande tempestade. Aleluia, tempestade, irmãos, ela é sinônimo de dificuldade, de obstáculo, de problema. Aleluia, desespero, empecilho. E hoje nós vivemos em dias que estamos sendo apertados de todos os modelos, de todo o jeito. E muitas das vezes tem pessoas que não têm esperança nessa vida. Tem muitas pessoas que já não sabem o caminho a ser trafegável. Tem muitas pessoas que já não sabem a direção a ser tomada. Quem sabe muitas das vezes em momentos difíceis nós tomamos decisões e foi as piores decisões que já podemos tomar na nossa vida. Nem sempre é bom tomarmos decisões em momentos de desespero, em momentos de, aleluias, de tempestades, em momentos, aleluias, de muita dificuldade. É melhor nós conversarmos com um amigo, procurarmos um caminho, mesmo que nós já temos algo formado na nossa mente, mas vamos conversar com alguém, porque a Bíblia diz que é melhor andar em dois do que em um, porque se um cair, o outro estará ali próspero para levantá-lo. E nesta
oportunidade desta palavra, nós precisamos saber que somos pessoas interpessoais, ou seja, precisamos uns dos outros. E como pastor eu sempre digo, não existe igreja sem pastor e não existe pastor sem igreja. Aleluias. E a igreja é de Jesus, a igreja não é nossa. Jesus nunca deu a igreja para pastor nenhum. Você já ouviu algum pastor dizer, a minha igreja? Eu até quando ouço isso, eu fico meio brigando dentro de mim, né? Ei, vai lá na minha igreja. Não, a igreja não é minha, a igreja não é do pastor Tom, a igreja não é dos demais pastores, a igreja é de Jesus. Agora sim, agora Jesus deu um presente muito especial para a igreja, que foi o pastor. O pastor é um especial, é um presente especial, irmãos, que Deus dá para a igreja. Porque é um mentor, é um direcionador. Irmãos, há poucos dias eu estava passando uma dificuldade muito grande. E peguei a Bíblia, li de manhã cedo, orei, chorei no sofá. Quando eu estava chorando, Deus usa uma irmã lá do Vale do Paraíso para me perguntar como eu estava. Eu falei para ela, estou bem, apesar que estou passando uns momentos meio difíceis. E aí ela disse, pastor, não baixa a cabeça não, porque o Senhor é uma pessoa muito especial na minha vida, e eu sei que não é por acaso que Deus está pedindo para que eu fale isso para o Senhor. Porque além do Senhor me batizar, além do Senhor me ganhar para Jesus, o meu esposo um tempo saiu da igreja e o Senhor sempre ligava para ele, ligava para mim, aleluia, falando que eu precisaria estar na presença do Senhor, e depois a tempestade iria passar e você ia cantar o hino da vitória. E hoje, quando eu vejo o Senhor falar que está passando por luta, problema, eu sei que isso um dia vai passar, mas tem a mesma fé de que o Senhor me ensinou e me deixou, aleluia, nos pés do Senhor Jesus. Foi aí que eu chorei muito mais, irmãos, de saber que da onde que a gente não espera, você plantou uma semente e essa semente deu fruto. E hoje vocês que estão aqui, não é que eu quero que o pastor Tom saia daqui não, porque é um dos meus melhores amigos, que eu também quase não tenho amigos, os que tenho são poucos. Mas talvez um de vocês que está aqui pode ser o pastor desta igreja no dia de amanhã. E quando é que nós nos damos a isso, irmãos? É quando na verdade nós temos a experiência com Cristo. E quando nós temos experiência com Cristo, nós não, aleluias, nós não selecionamos o que fazer dentro da obra dele. Um dia alguém me perguntou, pastor, como eu sei o meu dom? Como é que eu descubro? Falei, é fácil. Você tem pastor? Tenho. O pastor já te mandou você fazer alguma coisa? Ele, já. Você abdicou de alguns? Eu falei, ele falou sim. Falei, então vai estar muito difícil de você saber qual é o seu dom. Então faça tudo que o seu pastor pedir para que você possa fazer. Porque na hora que você achar o seu dom, você vai se identificar com ele, você vai falar, esse é o meu dom. Porque, irmãos, tem pessoas que você faz para ele, irmão, faz uma oração, não, isso não é para mim. O pastor quer estar aqui, ou eu que cheguei onde nós chegamos, nós não viemos sabendo disso, irmãos. Quando nós começamos a trabalhar, o trabalho vai nos ensinando. Porque o dono da obra não é o pastor, o dono da obra é Jesus. E se ele te chamou, ele garante, ele vai ensinar. E nossas habilidades, ou até mesmo as nossas características, vai servir muito para nós, porque é através delas que Jesus vai nos usar. Mas o especial vem de Deus, que é mistério, e o mistério só nós sabemos quando nós conseguimos conhecer e ter relação, aleluia, pessoal com o dono do mistério. E aqui estavam os discípulos que estavam,
aleluias, no meio de uma tempestade. E quando essa tempestade começa, os discípulos começam a se apavorar, começam a ter medo, começam, na verdade, agora dizer: o que seremos de nós? Existe um hino na harpa cristã que de vez em quando eu falo para minha esposa. Essa semana para mim, aleluia, é só o hino 578. Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Então aí, irmãos, foi o que os discípulos disseram: mestre, acorda, não se te dá que morramos? O barco estará afundando. Ou seja, irmãos, quem de nós nunca viu já o nosso barco em algum momento afundar? Quem sabe no seu casamento, quem sabe na sua vida secular, quem sabe na sua empresa, quem sabe no seu trabalho. Quem sabe nas suas finanças, quem sabe até mesmo na vida espiritual. Aleluia. Você fala: puxa, e a nossa vida, irmãos, ela é representada, aleluias, por um barco e por um mar. Esse mundo a qual nós vivemos é o grande mar da vida. E a nossa vida é um pequeno barco. Mas a diferença que vai fazer não é porque você tem controle totalmente no seu barco, e nem porque o mar é grande demais. A diferença quem faz é quando você conhece quem fez o mar e quem fez o barco. Ele tem controle disso tudo. Então ele sabe onde te conduzir pelo mar, e ele está no seu barco. Se ele estiver no seu barco, as ondas podem submergir o seu barco, mas o seu barco não vai naufragar, porque ele vai dizer: eis que aqui estou. Queridos, eu tenho 10 anos de pastoreio. Agora recente pedi afastamento por algum tempo, por causa da enfermidade da minha esposa. Aleluias, para mim estar mais próximo a ela, cuidar mais dela e tirar algumas responsabilidades dela. Ela já não tem uma estrutura totalmente física e nem psicológica, e pessoas que não têm estrutura psicológica, na maioria das vezes, quando vê a responsabilidade, entra em pânico porque não dá conta de executá-la. E às vezes a família ou alguns irmãos da igreja não entendem. Só que eu vou dizer uma coisa para você: você é alguém dentro da sua família que você é o primeiro que precisa ver onde o seu barco estará afundando. E quando você descobrir isso, peça para o Senhor Jesus te dar uma direção. E foi o que Ele fez, me deu esta direção. Aí você fala: puxa, mas o pastor deixar o pastorado por causa da esposa. Essa foi a terceira vez. Eu fiz um ofício, irmãos. Nós temos na verdade uma convenção estadual e uma convenção geral. Para um pastor pedir um afastamento, ele precisa fazer um ofício, enviar para a convenção estadual, a estadual dá uma analisada, envia para a geral e a geral dá o parecer. Há 3 anos atrás eu fiz o primeiro ofício. Me senti indigno e talvez um pouco de covardia de entregar ou de pedir um afastamento. Há 1 ano e meio atrás, novamente, eu fiz mais um, chamei o pastor estadual, ele esteve na minha casa, pegou o ofício, leu junto comigo e conosco, falamos: vamos orar e Deus vai nos dar a vitória. Esperamos mais um tempo, passou-se quase 2 anos. Em novembro, 1º de novembro, eu protocolei e Deus colocou o meu coração. O tripé do nosso ministério, irmãos, primeiramente, é Deus, família
e ministério. Deus fez eu entender que o maior ministério nosso é a nossa família. Se nós não conseguir cuidar da nossa família, não conseguiremos cuidar de ninguém mais. Porque esse é o maior ministério de um homem. Aleluias. Então por isso que eu digo, quantas vezes nós vemos o nosso barco afundando. Eu acostumo dizer, irmãos, que a nossa vida espiritual e até mesmo o ministério é como se nós tivéssemos, quem sabe, com alguns cartuchos de uma espingarda para deflagrar e gastássemos todos eles e eles tivessem descarregado. É hora de parar de fazer o que estávamos fazendo, recarregar os cartuchos e depois voltar a executar o que tivéssemos a executar. Então, estamos agora parados? Não, estamos representando o mesmo Jesus de antes. Aleluias. E não pretendemos parar. E a nossa pretensão é que cada dia ele cresça e que nós diminuamos. Amém? E quando na verdade a Bíblia diz que Jesus estava dormindo na proa do barco, ou no porão do barco, Marcos diz que ele estava numa almofada. Mateus não quis contar que estava numa almofada, né? Mas Marcos ele disse que Jesus estava dormindo em uma almofada. E os discípulos com medo vai lá e começa a gritá-lo: mestre, mestre, não se te dá que morramos? Nós estamos perecendo. Jesus levanta. Mas antes de dizer isso, talvez alguém está com uma pergunta dentro de si: Jesus não era o próprio Deus, mas por que ele dormia? Por que ele estava dormindo? Eu quero dizer para você que Jesus ele era 100% homem e 100% Deus. Como 100% homem, ele sentiu tudo que eu e você sente e sentiu. Ele sentia dor, sentia cansaço, sentia frio, sentia calor, sentia sede. Aleluias. Sentia tudo. Sentia o desprezo, sentia a falta de amigo, sentia a falta de irmão. Quando seus irmãos mesmo expulsaram ele, não acreditou nele. Tenho inteira certeza que ele se sentiu abandonado. Aleluias. Mas como uma natureza divina agregada à humana, ele sabia, isso é simplesmente por um período de tempo. O tempo vai passar e depois eu tomarei a minha identidade celestial, porque foi de lá que eu vim e para lá eu vou retornar. E não é diferente comigo e com você, irmãos. Nós estamos aqui passando por uma identidade, aleluias, pessoal, terrena e humana. Mas Deus ele já conquistou o céu para mim e para você. Um dia tudo isso aqui vai acabar. Um dia tudo isso vai passar. Só vai ter lembrança por alguns momentos. Mas a nossa estadia aqui, enquanto estamos, é o que nós precisamos saber, que nós precisamos cuidar do nosso corpo como templo do Espírito Santo. E que nosso corpo tem um dono e depois esse dono venha buscar, porque ele quer ter um relacionamento mais agregante conosco. A nossa esperança não pode estar simplesmente no aqui, agora e no material. Usa o que você puder do material. Usa do que você puder do que está no terreno. Usa do que você puder usufruir, que Deus ele quer que nós usufruímos do bom e do melhor, aquele que teve, na verdade, aleluias, uma oportunidade para usufruir disso. Mas em tudo isso que você tem, não deixa de glorificar a Ele, porque tudo é dele e para Ele, aleluias, é. E você sabe o que Deus requer de nós? Nada mais e nada menos do que honra. Não é o tanto que você dá, não é o tanto que você traz aqui no gasofilácio. Porque talvez R$100 para um não é nada, mas R$100 para um é o do mês inteiro. Não é a quantidade que você coloca aqui. Ou talvez não é a quantidade do tempo. Talvez você venha na igreja a semana inteira. Talvez tenha um irmão que vem uma vez só.
O que Deus quer saber é o que está aí dentro de você. Qual é a intenção que você está vindo? E você sabe o que Deus, irmãos, Ele requer de nós? Primeiro Ele nos aceita para depois aceitar a nossa oferta. Deus, Ele para aceitar a nossa oferta, valores, tempo, o culto que estamos prestando, Ele precisa nos aceitar primeiro. Porque quando Ele nos aceita, Ele já conhece a intenção que está dentro do nosso coração, que é lugar que ninguém vai. Aleluia. Eu sei que não foi fácil você passar o dia de hoje. Eu também venho de uma semana aí bem difícil. Mas quando nós temos a esperança em Cristo, nós temos a esperança de que, como o salmista diz no capítulo 35 do livro de Salmo, de número 35, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Eu quero dar só um exemplo de como Jesus, ele nos aceita primeiro para depois aceitar a nossa oferta. Alguém já leu na Bíblia de dois homens, um chamado Caim e outro Abel? Alguém sabe disso? Se não me foge da memória, Gênesis capítulo de número 4 vai dizer assim, ó: e Adão entrou a Eva e teve o seu filho primogênito Caim, e deu-lhe o nome de Caim, dizendo ela que Deus lembrou-se de mim. Depois Adão adentra a Eva novamente e tem um filho e concebe um filho chamado Abel. E Abel foi pastor de ovelhas. Caim, ele era agricultor, trabalhava no campo. Porém, um certo dia, Caim pega dos frutos da terra e oferece a Deus como sacrifício. Porém, Abel, ele pega as primícias, ou o primeiro filho das suas ovelhas, e entrega a Deus em sacrifício. Porém, Deus agradou do sacrifício de Abel e não agradou do sacrifício de Caim. E Deus olha para Abel e diz: Abel, por que encheste os teus olhos do mal? Se tu fizeste o que era bem, eu não receberia, pois o mal já está à sua porta. Ainda é tempo de pensar nisso, porque o mal já está contigo. Aí nós perguntamos, muitas das vezes nós perguntamos, mas por que Deus recebeu o sacrifício de Caim, ou seja, o culto de Abel, e não recebeu o de Caim? Teologicamente, muitas das vezes a gente discute em algumas salas. Teologicamente, nós dizíamos assim: não, Deus recebeu o sacrifício de Abel, porque na verdade ele colocou o filho das ovelhas, ou seja, era um cabrito, e ovelha significa o próprio Cristo, que era o cordeiro que tira o pecado do mundo, teologicamente. Mas o de Caim não recebeu porque era fruto da terra. Mas vem cá, era o trabalho de cada um deles. Eu posso e preciso oferecer a Deus o fruto do meu trabalho. Se eu sou pedreiro, eu vou apresentar ao Senhor o fruto do meu trabalho. Se eu sou um agricultor, vou apresentar o fruto do meu trabalho. Se eu sou, na verdade, um empresário, eu vou apresentar o fruto do meu trabalho, e Deus se agrada. Mas o problema é como eu estou ofertando. A diferença está, irmãos, aqui, ó. Caim, no fim dos dias, tem Bíblia que diz assim: nos fins dos dias, ou em algum tempo, Caim resolveu pegar o fruto da terra. E Abel, da primícia das suas ovelhas, o primeiro filho, ele ofereceu a Deus. Eu vou transliterar isso para você.
Caim passou tempo, não se importou de cultuar a Deus. Passou tempo, não se importou de oferecer um sacrifício para Deus. Passou tempo, ele teve muitas coisas e não se ateve de que Deus precisaria ser honrado por aquilo que ele tinha ou por ele mesmo. Mas Abel diz assim, ó: esse é o primeiro fruto das minhas ovelhas. Então é com esse primeiro fruto que eu vou adorar a Deus. Eu vou honrar a Deus. Eu vou ainda partilhar para você, trocando de 6 por meia dúzia, para que você possa chegar mais perto de entender. Caim, ele diz assim, ó: primeiro eu, depois Deus. Porque eu posso entregar para Deus a qualquer hora, a hora que eu quiser, que eu bem entender. Mas Abel não, Abel disse: primeiro Deus, depois eu. Então a forma de como Deus aceita o nosso culto é quando nós colocamos Ele em primeiro lugar, ou deixamos que as coisas que nós temos nos coloquem em primeiro lugar na presença de Deus. Então Deus, Ele aceita primeiro a nossa vida para depois aceitar a nossa oferta. Enquanto Deus se agrada, irmãos, de nós, o profeta diz assim, ó, profeta Miqueias, Neemias: a alegria do Senhor é a nossa força. Isso quer dizer o seguinte: quando eu honro ao Senhor, quando eu agrado a Ele, quando eu deixo Ele feliz, Ele libera força, libera alegria, e a alegria dEle nos faz vencer as tempestades da vida que advêm até nós. E Jesus, para muitos, Ele foi aquele que curou o cego. Para outros, Jesus foi aquele que alguém chega na orla do vestido dele e diz: tão somente se eu tocar na orla do seu vestido, eu serei curada. E a Bíblia diz que quando ele vê que saiu virtude da orla do seu vestido ou dele mesmo, ele diz: alguém me tocou. E aquela mulher se colocou de pé e diz: foi eu que te toquei, Senhor. E ele disse: vai, filha, se liberta desse teu mal. Para outras pessoas é aquele que libertou, aleluias, o gadareno. Pessoas que estavam endemoniadas, pessoas que estavam na verdade sem pai, sem mãe, e nem casa tinha, e vivia de cemitério em cemitério. Mas onde Jesus chegou, a libertação também chegou. Para outros, na verdade, como Jesus pergunta para os seus discípulos: quem é que o povo que está aí diz que eu sou? Um diz: tu é Elias. Uns diz que tu é João Batista. Outro diz que tu é um dos profetas do antigo. Ele diz: tá, todo mundo diz que eu sou isso. E vocês? O que vocês dizem? Pedro, como sempre audacioso, ele se coloca de pé e diz: mestre, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Pedro sabia a identidade do Cristo que ele servia. E você já descobriu quem é Cristo para você? Cristo para você é só alguém que abriu uma porta? Cristo para você é só alguém que curou seu pai ou sua mãe? Cristo para você é aquele que na verdade te deixou com raiva porque a porta não se abriu? Cristo para você é aquele que te, aleluias, promoveu no seu serviço? Ou que a empresa se tornou algo esplêndido? Ele pode ser tudo isso para nós, mas Ele precisa ser muito mais do que isso. Ele precisa ser nosso Senhor e Salvador. E é difícil quando nós pensamos que alguém só queira que Jesus seja o seu Salvador. Ontem mesmo o pastor Tom ouviu eu ministrar a partir do capítulo de número 14 do livro que leva o nome de João. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, também crede em mim.
Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou vos preparar lugar. E quando eu for preparar lugar, voltarei uma outra vez para buscar a vós para mim mesmo. Para onde eu estiver, estejai vós também. E aí ele diz o seguinte: vocês sabem muito bem para onde eu vou e qual será o caminho. Filipe se coloca de pé e diz: Senhor, nós não sabemos para onde tu vais e como poderemos saber o caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Qual o caminho que você está andando? Ele é vida para você? Ele é verdade para você? Teologicamente, irmãos, ou até mesmo em alguns momentos de conversa, de distrações, nós colocamos a nossa verdade como verdade. E eu sempre acredito e sempre digo que a verdade não está em mim, a verdade não está em você, a verdade está em Cristo, porque Ele é a verdade verdadeira e acima dele não existe verdade. João, ele escreve no seu livro, se eu não me engano, capítulo 10, versículo de número 51, ele dizendo assim, na verdade, João não fez milagre nenhum, mas tudo que ele diz de Jesus é verdade. Jesus não te decepciona momento algum, e vale a pena estar com Ele. Sua vida muda. Se a sua vida ainda não mudou, é porque ainda você não encontrou Ele totalmente ainda. Você não conheceu Ele ainda totalmente. E Ele é esse homem que levanta no meio da tempestade e acalma o mar e fala: cala-te, vento, e tudo vira bonança na sua vida. Quantos acreditam assim? Amém? Isso que você está passando agora, irmão, isso é só um fiasco. Isso não é nada para o Deus que você serve. Isso não é nada para o Jesus que te chamou. Isso não é nada para o Jesus que te confiou a esta tarefa tão grande de representá-lo aqui na terra. Aleluia, tenha inteira certeza que Ele te chamou, que Ele te convidou. Ele está te dando um lugar de honra, e honre Ele com aquilo que você tem. Aleluia. Só que isso, irmãos, implica sofrimento. Para você manter a identidade de cristão não é fácil. Existem muitas coisas que você tem que abrir mão. Quando a Bíblia diz que Jesus foi até a cruz e permaneceu até o fim, e Ele teve morte de cruz, a Bíblia, quando ela nos mostra a cruz, cruz significa sofrimento. E Jesus, Ele tinha todo o poder, mas Ele não mostrou o seu poder na cruz. Ele mostrou a sua humildade, o seu amor. Na cruz está o exemplo de amor. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Paulo, entendendo isso, ele escreve aos Romanos, capítulo de número 8. Agora, portanto, nenhuma condenação há para vocês que estão em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque o Espírito de vida em Cristo Jesus nos libertou do pecado e da morte. Isaías, sabendo de que na verdade a morte ela vem através do pecado, ele diz que o que faz separação entre nós e Deus, por isso que nós não temos na verdade um relacionamento com Deus, é por causa do nosso pecado. Irmãos, ninguém vai para o inferno porque peca, não, porque senão todos já estávamos lá. O cara vai para o inferno, que muitos não acreditam que tem inferno, mas se existe céu, a Bíblia ela fala mais de inferno do que de céu, para tentar nos esclarecer que ainda tem um lugar de sofrimento. Só que esse lugar não foi feito para os homens, nem para a raça humana. Assim como a arca não foi feita para os bichos,
A arca não foi feita para os animais. A arca foi feita por Noé para poder livrar aquele pessoal que acreditasse que viria um dilúvio. Só que eles não quiseram acreditar na palavra que Noé pregava há 150 anos, 120 anos pregando a palavra, dizendo: vai haver um dilúvio, vem para cá, me ajuda, vamos nos relacionar, vamos estar aqui. Deus poupou o seu trabalho. Enche esse negócio aí de bicho. Pode colocar todo mundo aí dentro. De pá em pá, 7 pá de cada um pá ou 2 só dos que não aleluia, estão totalmente limpos. Mas coloca aí. Mas a arca não foi feita para os animais. A arca foi feita para os homens que acreditassem que Deus na verdade estava dando uma chance. Assim como o inferno não foi feito para a raça humana, o inferno foi feito para Satanás e os seus anjos decaídos. Só que Satanás, ele perdeu o que ele tinha de melhor, que era a representação do Deus vivo no ministério de louvor. E como ele se rebelou, a Bíblia diz em Ezequiel 14, Isaías 14, 28, aleluia, diz que ele diz: eis que eu subirei acima do trono do meu Senhor, e acima dele farei o meu trono. A Bíblia diz: vai descer daí já já. E a Bíblia diz que ele foi jogado para baixo. Uma certa feita alguém me perguntou: pastor, se Deus sabia que Satanás ia vir para cá para baixo para tentar nós, por que ele jogou cá para baixo? Não foi fácil responder para ele não, irmãos. Mas só que é o seguinte: quando Satanás ele foi enviado para aqui para baixo, não existia nem eu e nem você ainda. Só que depois disso Deus cria o homem, cria eu e você. E o que tinha de especial nele, que era o louvor e adoração. Existe um pastor, irmãos, existe um pastor que ele ministra uma mensagem e ele fala um pouco de Lúcifer. Quando ele adorava a Deus, diz que ele faz um parafraseamento dizendo o seguinte: que cada movimento de Lúcifer no céu, aleluias, era uma canção que tocava. Na verdade, cada um passo que ele dava era uma canção que se entoava, exaltando e glorificando o nome santo do Senhor Jesus. Só que foi tirado isso dele porque ele não obedeceu, ele desobedeceu, e foi colocado isso em você. Hoje você pode adorar o verdadeiro Deus. Hoje você tem tudo que Satanás perdeu. Aleluias. Você só não adora se não quiser. E a Bíblia diz que só tem uma coisa, irmãos, que Deus procura. A Bíblia diz que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Na sua onisciência ele conhece todas as coisas e vê antes, no momento e depois. Ele conhece passado, presente e futuro. Na sua onipresença ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Na sua onipotência ninguém tem mais poder do que ele. E aí nada fica desanexado às suas visões patentes. Mas a Bíblia continua dizendo que ele procura uma coisa, irmã. Ele procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. Cadê os adoradores? Já chegaram aqui os adoradores de Cristo? Já chegaram. Amém, aleluias. Eu quero finalizar por aqui. Eu acho que eu já falei muito para o meu tamanho. Mas não esqueça de uma coisa: não deixa que Cristo seja só um Cristo de milagre para você. Tenha um relacionamento com Ele. Agradeça a Ele. Ama Ele. Aleluias. Ama Ele. Outro dia eu tive aqui e o nosso pastor sênior desse ministério, ele cantou Te Amo Deus. Que canção maravilhosa, linda. Mas só canta essa canção quem é grato a Ele. Sabe? E Jesus ele diz o seguinte: o mundo precisa conhecer nós com a identidade de cristão. Existem algumas características em nós que somos cristãos que nos apresentam ao mundo como tal. Uns são conhecidos pela palavra que prega, outros são conhecidos pelo testemunho que dão, outros são conhecidos pelos louvores que cantam, outros conhecidos pelo recado que entrega, pelas revelações que recebe, pelos sonhos que tem.
Outros são apresentados ao mundo, aleluia, por algumas características, quem sabe físicas, teológicas ou até mesmo espirituais. Mas só uma coisa expressa para o mundo que nós somos cristãos. Jesus diz assim, ó: se vocês amardes uns aos outros, o mundo conhecerão que são os meus discípulos. Então, por muito mais que fazemos, precisamos amar uns aos outros, porque esta, aleluias, é a engrenagem, aleluias, que nos leva à presença do Senhor. João capítulo de número 15, versículo de número 1 a seguir, Jesus ele diz: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador, e vós sois as varas. Só que aquelas varas que não dão fruto será cortada, lançado fora, para não sugar as outras, para que as que dê fruto, dê muito mais fruto ainda. E ele acaba dizendo: e essas varas que vão ser cortadas, vão ser lançadas fora, e será lançada no fogo que arde. Sabe onde é isso? No fogo que arde. Esse fogo não é para mim nem para você. É melhor nós continuarmos dando fruto e grudado nessa videira. E Jesus ele ainda continua dizendo o seguinte: e sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus você só vai até certo lugar. Daqui a pouco você encontra um abismo. Para te atravessar nesse abismo é só Ele, porque Ele não precisa de tempo e nem de espaço para trabalhar ao meu e ao seu favor. Mas vamos acreditar que Deus, Ele é tudo na nossa vida. Ele é o nosso mentor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. Ele é aquele que dirige a nossa vida. Ele é aquele que nos transforma, Ele é aquele que nos sara, é aquele que nos chamou, é aquele que está conosco, é aquele que diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Tem algo ainda que Jesus disse no capítulo 6 de João, versículo de número 50 e versículo de número 51, ele dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele está dizendo: eu sou aquelas codornizes ou alimento que eu dei para o fogo, para o povo que saiu do Egito e viajou 40 anos. Eles não tiveram falta de nada, porque eu descia e os alimentava todos os dias. Mas no versículo 50 ele diz assim, ó: eu sou o pão vivo que desce do céu. Para quem sabe conjugar verbo um pouquinho, como eu não sei muito, eu só sei do presente, passado e futuro. Aí depois vem pretérito, vem mais que perfeito. Mas eu quero falar o seguinte: aqui tem dois verbos. Em um versículo ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele está contando a história que ele alimentou o povo. Mas no versículo 50 do capítulo 6 de João ele diz: eu sou o pão vivo que desce do céu. Ou seja, ele está dizendo: eu sou o pão vivo que desço a hora que você quiser que eu desço. É só chamar a minha atenção que eu descerei até você e ajudarei você a resolver o seu problema. Aleluia. Eu gostaria que você ficasse de pé e ajudasse o pastor Tom a louvar ao Senhor. Enquanto isto eu vou ministrar na sua vida, aleluias, a bênção de Deus, o conhecimento, aleluias, de que Jesus é Jesus. E não há nada melhor, irmãos, do que isso. Aleluias. E quando você conhece a Jesus, irmãos, você tem certeza quem é Ele quando bate na sua porta. No livro de João, capítulo de número 10, ele diz: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Ele diz: e o ladrão, ele não entra pela porta, porque ele é ladrão e salteador. Mas o pastor, ele entra pela porta, e as suas ovelhas o conhecem e sabe a sua voz, conhece pela sua voz. O estranho o chama e elas não vão, porque não conhece a sua voz. Os irmãos lembram de uma passagem bíblica de que os mesmos discípulos estavam num barco. Jesus disse: ó, passai para a outra margem do rio, e eu vou além orar. E a Bíblia diz que ele foi além orar, e quando era por volta da 4ª vigília,
Os israelitas eles têm 4 vigílias. É de 3 em 3 horas cada vigília. Começa às 6 horas da tarde. É a primeira vigília. A segunda vigília é às 9 horas da noite. A terceira vigília é à meia-noite. E a quarta vigília é por volta das 3 horas da manhã. E Jesus nesse momento estava chegando junto do barco com seus discípulos. E do largo eles avistaram alguém vindo. E eles gritaram: é um fantasma. Irmãos, 3 horas da manhã, alguém caminhando sobre o mar, o barco no meio do mar. O que isso representaria para você, sendo que você não tinha visto nunca algo desse tipo? Até eu e você ficaríamos com medo e diríamos: é um fantasma. Mas teve alguém no meio deles, irmãos, que diz assim: ó, Senhor, se é tu mesmo que estar aí, manda que eu vai ter contigo. Se és tu mesmo, manda que eu vá ter contigo. Isso foi Pedro que disse. E alguém respondeu: vem, Pedro. Você sabe o que Pedro queria com isso, pastor? Aleluias. Cada ovelha conhece o seu pastor e ouve a sua voz. Aleluia. Pedro sabia, se Jesus falasse alguma palavra, ele conhecia Jesus pela palavra. Aleluia. E hoje Deus traz uma palavra para você aqui nesta noite. Uma palavra de transformação. E para saber que Ele é Deus na sua vida, aleluias, Ele deixou alguma coisa para você conhecê-lo. É isso daqui, ó. Não deixe que a Bíblia afaste da sua vida, aleluia, porque através dela você conhecerá o maior tesouro que Deus já deixou na face da terra para você. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz, Deus, que me guia em meio ao fogo. Que os teus filhos possam ter, papai querido. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. É momento de adoração. Se você puder adorá-lo, abre a sua boca, glorifique a Ele, exalte a Ele nesse momento, porque Ele está aqui para receber a sua adoração.
cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Glórias, aleluia. Aleluia. Tem aqui nesta noite alguém que ainda não conhece a Cristo, que queira dar um passo de obediência? Ele veio aqui para te encontrar nesta noite. Ele quer ter um relacionamento. Ele quer ter um relacionamento maior com a sua vida, contigo, e dizer que você é especial para Ele. Por muito mais que você decide a desistir desta vida, mas Ele não desiste de você. Ele veio aqui por você nesta noite. Ele veio aqui para dizer que ainda tem jeito na situação. Jesus, Ele veio aqui para dizer que essa tempestade que se levantou e que está sobressaindo o teu barco, ela não vai, aleluias, te levar para o abismo, porque Jesus está contigo e está no teu barco. Aleluias, tem alguém que queira, aleluias, aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador, fazer um concerto com Ele nesta noite? Eu estarei já, aleluias, entregando o microfone a quem me é de direito, mas eu quero aqui externar a minha alegria por estar neste lugar, nesse recinto espiritual. Que Deus abençoe o anjo desta igreja, o pastor Tom, toda a sua família e toda a família Graça e Vida. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Aleluia, nós somos carentes das orações de vocês, e orando uns pelos outros que nós venceremos e seremos muito mais do que vencedores. Aleluia, Deus abençoe meu amiguinho Sávio, que Deus abençoe, tá bom? Leva um abraço para seu pai, para sua mãe, né, suas irmãs, que Deus abençoe. Aleluia, que Deus abençoe nosso irmão Loredo, aleluia, o PM Ted, os demais irmãos, o Mateus, a irmã, aleluia, a irmã Leuzi, que Deus abençoe. Deus abençoe a pastora Andréia, que nos antecedera, né, na ministração desse culto tão maravilhoso. E sem falar que da uma empolgação, pastor, aleluia, falar ao microfone e ao som igual esse. Que Deus abençoe. Aleluia, que Deus abençoe quem e multiplica na vida daqueles que abençoaram a igreja com som. Aleluia, o sonoplasta, que Deus abençoe. Esse lugar aí é muito difícil, mas não sai daí não, tá? Porque Deus tem uma obra muito grande na sua vida através desse lugarzinho aí, tá bom? Aleluia, uns acham muito difícil. Abaixa o som, levanta o som, esse som não tá bom, mas fica aí porque foi aí que Deus te chamou, tá bom? Aleluia, Deus abençoe a cada um, e a oportunidade eu devolvo em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus com as palmas, amém? Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia. Que nessa noite você possa ter reconhecido quem é o seu Jesus. Reconheça Ele, dê honra a Ele, e eu tenho certeza que em todo momento, aonde quer que você for, você vai ser a representação viva do Deus vivo para alguma pessoa que precisar também, amém? Vamos fazer assim com nossas mãos. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nós te agradecemos, Pai, por mais uma noite abençoada, Pai, por mais uma semana que se inicia, Pai. Iniciamos ela aqui na Tua casa, na Tua presença, Deus. Nós iniciamos, Pai, no melhor lugar, Pai. Nós estamos dando, Pai, o primeiro dia para Ti. Estamos aqui entregando, Pai, a nossa semana, Senhor. Que ela seja uma semana próspera, de vitória, Senhor. E que cada um aqui, Pai, tenha, Pai, do que se orgulhar em Ti, Senhor. Das realizações, dos sonhos realizados, Pai. Da Tua mão levantada sobre o caminhar nosso, Pai. Abençoa desde já as famílias que estão aqui. A família do pastor Elionai, que veio aqui ministrar
E que ele possa, Pai, ter uma semana também bendita, abençoada e maravilhosa na tua presença, Pai. Fica conosco, Senhor Deus, dá uma noite abençoada ainda, Senhor. E uma semana de vitória em Cristo. Nós cremos isso em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Aleluia. Faça em tuas mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Que ele crê, diga amém. Aleluia. Aleluia. E hoje, meu amado, ainda não terminou, fica de pé ainda. Queria cantar mais um louvor para a igreja. Um louvor especial para alguém especial, né? Quem sabe aquele hino da harpa, que diz mais ou menos assim: parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos. É crente, é crente, é crente, é crente, que ora e ora pra Jesus. Aleluia. Aleluia. Estenda as tuas mãos para cá, queridos. Fez aniversário no dia de culto, tem parabéns, hein? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela vida da irmã Elci, que o Senhor possa estar derramando sobre ela a tua graça, a tua misericórdia, abençoando a casa, a família da tua serva, com muita saúde. Nós louvamos pela vida dela, Pai, em nome de Jesus, que te agradecemos. Amém. Aleluia.